Olá para você, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar novamente, entre várias vezes que eu já falei aqui, sobre a língua, palavras amargas, palavras azedas ou palavras simplesmente que destroem a vida de alguém. E eu quero convidar você a ficar comigo até o final do vídeo, porque o tema de língua, né, o tema língua, o tema palavra, é um tema muito forte, muito recorrente na Bíblia. A gente viu isso muitas vezes no livro de Provérbios. Inclusive, eu vou deixar o card aqui da leitura de Provérbios. Tem card também da leitura sobre a língua. Então, vamos ler novamente, só que no livro dos Salmos. Você que não sabe, a gente está fazendo agora a leitura do livro dos Salmos e novamente veio o tema da língua. E vamos ver o que a gente pode aprender hoje. De repente, a gente já se arrepender de alguma coisa que a gente já falou hoje para nós mesmos, para alguém, e como que a gente pode absorver isso na Bíblia, como que a gente pode entender, sabe, e aplicar na nossa vida. Se você não me conhece, eu sou a Jaque e todo dia eu estou aqui fazendo a leitura diária da Bíblia. A ideia é a gente ler só um capítulo da Bíblia por dia, tirar algumas lições e aplicar na vida da gente. Eu vou deixar para você, você que queira se aprofundar mais assim na leitura da palavra, que você fale com Deus sobre onde você pode estudar de uma forma mais profunda, porque aqui o canal é apenas para que possamos desenvolver o hábito da leitura, que foi um hábito deixado para trás, o que é uma pena. E hoje a gente lendo a palavra, vamos ver o que a gente pode aprender, tá? Se de repente isso pode te ajudar, eu convido você a se inscrever no canal, ativa aí o sininho para você não perder os avisos e fica até o final do vídeo. Se você gostar, curte o vídeo, compartilha com alguém e ajuda essa pessoa a crescer na fé também, tá bom? Mas antes da palavra, vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, para que Ele fale com a gente. Abra o nosso entendimento para esse tema tão maravilhoso que a gente vai ler hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendizado, de leitura da palavra. Eu peço que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajude grandemente, porque nós somos tão falhos, tão errantes, tão limitantes, Pai. Abençoe nossas vidas, abra nossa mente, nos ajude a aplicar a tua palavra, a sermos seres humanos melhores, transformados através da leitura da palavra, porque eu sei que a sua palavra, a Bíblia, ela é poderosa para nos transformar, porque a sua instrução é a boca do Senhor para a gente. Visita também quem estiver me assistindo agora, essa família. Alcança essa pessoa agora na sua necessidade. Abre o entendimento dela para que ela venha te buscar mais e mais e também tenha a sua vida transformada, assim como a de toda a sua casa, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 64 e a Bíblia, ela fala bem assim pra gente, presta bastante atenção, traz a sua Bíblia se você tiver uma com você, é, ou celular, mas se tiver a Bíblia física é melhor ainda, porque se acabar a bateria do celular já era, né? Então pega assim a sua Bíblia, vamos, né, resgatar o hábito também da Bíblia física e vem ler comigo, em que a Bíblia ela fala assim para nós. Ó Deus, ouve a voz da minha queixa, preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos perversos e do tumulto dos malfeitores, que afiaram a língua como espada e como flechas me apontaram palavras amargas. Para, de lugares ocultos, atirar contra o íntegro. Disparam contra ele de súbito e nada temem. Insistem em planos maliciosos. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Planejam injustiças, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são indecifráveis. Mas Deus disparará uma flecha contra eles e de repente ficarão feridos. Tropeçarão por causa da sua própria língua. Todos os que os virem fugirão. Todos temerão e anunciarão a obra de Deus, entenderão os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. Este salmo, entre vários que a gente já leu aqui, é bem parecido, porque novamente Davi está pedindo proteção ali pelos seus perseguidores, pelos seus inimigos, e como eu já disse no vídeo anterior, em vários outros, tudo que acontecia com Davi, ele levava a Deus em oração, né? Ele estava feliz, ele louvava, ele estava triste, preocupado, sendo perseguido, ele colocava ali em oração, porque Deus era a sua fonte ali de confiança, então ele sabia que podia apresentar a Deus todas as causas.
E aqui eu acho muito curioso esse salmo aqui, gente, embora a gente já leu aqui, mas eu quero destacar alguns pontos, porque ele estava sendo perseguido ali pelos seus inimigos, e os seus inimigos faziam algumas coisas contra ele. Por exemplo, era conspiração, era tumulto, eles faziam planos maldosos, né, maliciosos, eles estavam tramando ali como atacar Davi, como destruir a vida de Davi, eles estavam planejando injustiças, eles estavam ocultando os planos, né? Ou seja, preparando emboscadas para na primeira oportunidade destruir Davi. Mas assim, o que fez assim entregar ali, digamos, o ouro, né, de toda a fonte ali de maldade que esses inimigos estavam fazendo contra Davi era a língua. Olha o que o texto ele fala, né, no 3. Eles afiaram, né, que afiaram a língua como espada. Eu já fiz um vídeo até de língua afiada aqui. Eles afiaram a língua como espada e como flechas me apontaram palavras amargas. Você consegue se lembrar quando foi a última vez, se não foi hoje, né, que alguém te disse uma palavra amarga? Uma palavra que você sentiu que bateu aqui, entrou no coração e te feriu grandemente? Uma palavra que, assim, você percebe que a pessoa falou por maldade mesmo. Não foi assim, deixou escapar. Foi a intenção dela realmente te ferir. Palavras amargas. E palavras amargas, gente, destrói uma pessoa. Palavras amargas destrói uma família inteira. Destrói uma cidade inteira. Olha o que o texto também continua dizendo, né? E vamos observar aqui que eles afiaram, né? Afiaram a língua, ou seja, ficaram ali pensando como a gente vai falar para ferir. Vamos nos preparar para falar de modo que venha a ferir. Eram palavras pensadas, afiadas. Você, quando afia uma faca, por que você afia uma faca? Você afia, você pega a faca, começa a afiar para ela ficar cada vez mais cortante. Aquela faca só vai cumprir bem o seu papel se ela estiver bem afiadinha, porque na hora que ela passar na carne onde for, ela vai cortar ali lindamente e vai fazer o trabalho pelo qual ela foi designada a fazer, porque ela foi afiada antes. Isso vale também aqui para as palavras. Aqui o texto ele está dizendo que essas palavras amargas que foram liberadas sobre Davi, elas foram afiadas antes. Elas foram preparadas antes, elas foram ali produzidas no coração antes. E olha que coisa mais, o texto ele continua aqui falando para a gente, que me chama a atenção também o versículo 8, né? Quando Davi ele apresenta os inimigos, o que eles estavam fazendo, todos aqueles planos maldosos e tudo mais, a Bíblia diz que o que fez aquelas pessoas, aqueles inimigos tropeçarem, foram por causa da sua própria língua. Tropeçarão por causa da sua própria língua. Todos os que os virem fugirão. Ou seja, a gente vê se cumprir aqui a palavra de Deus em Provérbios, que o bem, né, o bem e o mal, cada um vai comer do fruto daquilo que fala com a sua própria boca. Eles planejaram o mal, eles planejaram palavras amargas contra Davi, e eles caíram pelo mesmo problema. Eles caíram pela mesma armadilha pela qual eles prepararam contra Davi. As palavras, a língua afiada, as palavras amargas. Isso, gente, é uma lição muito importante. Eu acho que, assim, a gente muitas vezes fala muita besteira. A gente tá nervoso, tá no trânsito, leva uma fechada. A gente, às vezes, tem um vizinho que fica ouvindo um som horrível, sabe? A gente começa a se indignar e muitas vezes a gente já acorda irritado, já acorda até falando besteira. A gente, muitas vezes, já tá irritado de uma semana pesada que aconteceu, aquela irritação vem nos acompanhando. E às vezes a gente começa a encontrar um culpado e na primeira oportunidade a gente despeja tudo aquilo que a gente tem vontade de falar, muitas vezes para quem não tem nada a ver. Muitas vezes não é pensado. A gente não assim planeja, né? Eu quero crer assim, que a gente não fica planejando. Quando a gente vai ver, já foi lá e falou um monte de coisa. Mas o que acontece aqui, que assim, olha como que é profundo isso. Se eu cometo o erro de eu pegar e derramar todas as minhas palavras, todo aquele lixo em cima de alguém, porque a minha semana foi ruim, porque aconteceu alguma coisa e eu peguei ali alguém que estava mais perto que não tinha nada a ver e descontei. Não era a minha intenção, mas eu fiz isso.
e aquilo causou muitas vezes um estrago na vida daquela pessoa. Você imagina quando as palavras elas são minimamente planejadas para destruir, que foi o caso aqui dos inimigos de Davi. Então, vamos ter em mente o seguinte: a Bíblia ela deixa muito claro aqui, eles tropeçaram por causa das próprias palavras. Ou seja, a gente planejar em fazer o mal para alguém, a gente querer ser amargo com alguém, seja por qual motivo, ainda que a pessoa tenha dado um motivo para você, a gente nunca ganha nada com isso. A gente é sempre quem vai sair aqui no prejuízo. Gente, a Bíblia está deixando um modelo, uma lição muito clara. Quando a gente paga, né, quer pagar a maldade ali, seja ela qual for, pelas palavras, a gente também vai ser engolido por elas. E a gente não tem proveito algum nisso. Nessa situação aqui, a gente lendo o Salmo 64, Davi, ele colocou diante de Deus, ele estava pedindo ali proteção a Deus, todas aquelas coisas que estavam acontecendo, aquelas palavras que ele recebeu. E aí eu vou falar para você, se você é o dono dessas palavras e você tem falado isso para alguém, o que é que você vai fazer? Porque seguir nesse caminho de falar para ferir não é um caminho bom, não é um caminho de bênção e não é um caminho que vai fazer você prosperar em alguma coisa. Pelo contrário, você só vai colher maldade em cima disso. Leia então esse salmo, deixa Deus falar com você e, se for o caso, se arrependa. Você que ouviu uma palavra amarga, eu já ouvi muitas palavras amargas. A gente precisa ter assim um cuidado, um zelo, gente, um amor com a gente mesmo, para a gente não guardar essas coisas em nós, perdoar, liberar perdão e pedir que Deus nos ajude no próximo passo, sabe? A gente seguir ali uma vida leve, uma vida pautada na Bíblia, uma vida de leveza, de saúde, porque para quem ouve é difícil. É mais ou menos aquele ditado, né? Quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. Mas quem bate no outro dia vive como se nada tivesse acontecido. Mas o fato é que se você é aquele que recebeu essas palavras, em primeiro lugar eu te diria, libere perdão e não carregue esse peso. Você não merece. Cuide de você com amor. Cuide de você com amor. E viva o que a Bíblia manda você viver. Perdoe, perdoe. Deixe o Senhor cuidar de você, do seu coração e peça ajuda para você ser livre dessas feridas, para que você seja curado delas, dessas palavras amargas que depositaram sobre você. Seja como Davi, leva a Deus em oração, leve tudo. Agora, se você é aquele que feriu, se você é aquele que de propósito quis ferir uma pessoa, eu diria para você, reveja esse caminho, reconheça que errou, se arrependa e também se coloque diante de Deus, diante do Senhor, para que Deus também transforme a sua vida, porque a colheita disso é uma colheita muito ruim. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas a colheita ela vem, e ela vem assim destruindo tudo. E Deus não tem isso para você. E você também não precisa ser assim. Você pode reconhecer que você errou, peça perdão para a pessoa para quem você disse algumas besteiras, algumas groselhas, alguma coisa assim que feriu grandemente. Peça perdão para essa pessoa. Peça a Deus uma oportunidade de você ver essa pessoa, reconheça que errou e mude a rota. Vá por um outro caminho, mas não vá pelo caminho das palavras amargas, não vá pelo caminho da palavra fiada, sabe? A palavra ali que está sendo treinada para destruir. Porque isso, você não vai se beneficiar em nada. E você pode chegar no fim da vida muito arrependido de viver coisas muito lindas, muito abençoadoras que Deus poderia entregar na sua vida. Às vezes você está vendo na vida do outro e não vê na sua, porque chegou uma colheita de um plantio ruim, um plantio de palavras amargas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilha com alguém que às vezes está passando por isso também. São situações difíceis, né? A gente não pode invalidar a dor de ninguém, mas ajude alguém, se você conhece alguém assim, a caminhar por um caminho de perdão, de paz, um caminho de arrependimento, porque na palavra de Deus, gente, é o melhor caminho que a gente pode andar para as coisas darem certo para nós. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.